Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre prosperidade. Prosperar é um dever, né? Eu quero conversar com você sobre o entendimento de prosperidade como um direito e o entendimento de prosperidade como um dever nosso, né? Como uma missão. Então essa é a conversa que eu quero ter com você aqui hoje. Se você conhece alguém que pode ser abençoado por essa live, convida essa pessoa para estar aqui com a gente. Nós vamos caminhar em alguns versículos da Bíblia, né? Até preparei no meu caderninho de pregação, porque eu acho que isso aqui pode virar uma ministração algum dia, né? Enfim, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? E aí eu quero começar logo, porque é de noite. Eu de noite funciono de maneira mais lenta. E eu quero caminhar em todo o conteúdo aqui com vocês, tá? Quero dar boa noite a quem tá aqui. Boa noite, Verônica, Brenda, Joelma, que eu vi entrar aqui. Sejam bem-vindas, irmãs. Então, prosperar é um dever. Para começar essa conversa, né, eu quero falar um pouco sobre como nós entendemos prosperidade. Antes de eu começar, tá com um eco muito grande aqui a minha fala? O áudio? Me dá um feedback aí, por favor, porque na hora de eu começar a live, os cachorros da vizinha começaram a cantoria também, e aí eu fechei tudo. Mas se tiver muito eco, eles já pararam, eu posso ir ali abrir as janelas para não ficar tanto eco. Me dá um feedback aí, por favor, tá? Eu vou continuando aqui. Então, queria começar falando um pouco sobre o conceito de prosperidade, sobre como nós entendemos prosperidade. Porque a gente normalmente entende prosperidade, associa prosperidade a ter dinheiro, né? E aí eu fui buscar no dicionário mesmo o significado de prosperidade e diz que prosperidade é a qualidade de quem é próspero. E próspero é aquela pessoa que é ditosa, feliz, bem-sucedida, afortunada. Então, prosperidade tem a ver com sucesso. Prosperidade tem a ver com fazer algo e dar certo. Então, quando a gente fala assim, fulano prosperou naquilo que ele estava fazendo, não significa, o significado imediato não é gerou dinheiro, não é ficou mais rico. Não teve mais recursos. O significado imediato deu certo. Aquilo prosperou, aquilo teve êxito, tá? E por que é importante esse entendimento? Porque nós associamos prosperidade à questão financeira, a dinheiro, eu não estou falando dinheiro como se isso fosse algo ruim, né? Mas é esse significado menor. Porque prosperidade, se eu entendo prosperidade da maneira correta, prosperidade ou prosperar significa dar certo, significa ter êxito, né? E não é ter mais dinheiro, tá? Então, por exemplo, lá em Salmo 1, verso 3, diz que tá falando sobre o justo, né? Que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores e tudo mais. E completa no verso 3 dizendo, e tudo que ele faz prosperará. Então já traz essa ideia de que é algo que tudo que eu faço prosperará, ou seja, vai dar certo, vai crescer, vai dar êxito, vai ter êxito. O contrário de prosperar seria, na minha mente, eu não pesquisei isso, tá vindo agora aqui, mas o contrário de prosperar para mim seria algo que mingua. Sabe? Sabe quando você planta uma plantinha, né, uma sementinha, ela prospera quando ela cresce e cumpre o propósito dela, né? Se ela for uma árvore frutífera, vai gerar frutos. Se for apenas uma planta que dá flores, ela vai florescer. Então, quando ela cresce, e cumpre aquilo que ela foi, o propósito para o qual ela foi plantada, ela prosperou. O contrário disso o contrário de prosperar é eu plantar e aquela planta, ao invés de nascer e ficar frondosa e cumprir o seu propósito, ela vai minguar, ela vai murchar, ela vai mirrar, né? Minha avó falava muito isso, não sei nem se essa palavra tá correta, mas a plantinha mirrou, né? Ficou mirrada. Então, eu acho que não tá certa não, mas minha avó falava assim. Então,
fala, né? Mas ela hoje eu não tô ouvindo ela falar mais não, então é no passado mesmo. Enfim, eu quero trazer primeiro esse entendimento de prosperidade. A gente pode falar em prosperidade financeira? Óbvio que pode, né? Mas eu não quero que você associe prosperar à questão financeira. É muito mais rico e cheio de sentido quando eu penso prosperidade com esse sentido de dar certo, ter êxito, crescer, sabe? É mais amplo. Tira a questão da prosperidade da caixinha. Porque geralmente a gente vai falar de prosperidade e vai falar de dinheiro, né? Quando a gente está no âmbito de falar de dinheiro. Mas eu não quero que você restrinja o conceito, a ideia de prosperidade a ter mais dinheiro, tá? E quando a gente está falando de dinheiro, que a gente pode falar de dinheiro, né? A questão financeira é um aspecto da prosperidade. Ninguém é próspero sem dinheiro, sem nada, sem não ter, né? Ninguém é próspero, assim, eu não gosto muito dessas generalizações, mas quero dizer assim, a gente associa dinheiro, a gente associa a prosperidade à abundância, a ter, né? A não faltar. Mas eu quero também aqui renovar o seu entendimento de que de não faltar é diferente de sobrar. Porque nós vivemos imersos numa cultura capitalista, numa cultura focada, voltada para o consumo. E muitas vezes a gente associa prosperidade a comprar coisas, a ter coisas, a possuir coisas, ao consumo. E eu quero que você também não tenha esse entendimento, que você tenha o entendimento de prosperidade, você ser próspero, além de você dar certo, além daquilo que você se propôs, dar certo, ter êxito, além daquilo que você colocou a sua mão, crescer, né, prosperar nesse sentido. Eu não quero que você associe prosperidade financeira a ter coisas. Porque você ser próspero financeiramente é um aspecto da prosperidade e todos nós queremos ser prósperos financeiramente. Eu quero ser próspera em todas as áreas da minha vida. Eu quero que o aspecto familiar da minha vida seja próspero. Eu quero que minha vida ministerial, meu serviço ao reino de Deus seja próspero. Aquilo que eu me proponho a fazer para o corpo de Cristo prospere. Que todas as áreas da minha vida prosperem, inclusive a financeira. Mas não tenha o entendimento de prosperar, comprar coisas, ter coisas, porque esse não é o entendimento bíblico, tá? O entendimento bíblico é uma vida modesta. E nesse sentido eu tô querendo dizer contra essa ideia de ostentação. Sabe? De que eu sou próspero, então eu troco de carro todo ano. Porque eu sou próspero, a minha casa tem 5 quartos, sendo que mora eu e meu marido. Eu sou próspero, eu tenho 20 pares de sapatos, mas eu só tenho 2 pés. Entende? Então, essa ideia também não é a ideia que eu quero conversar aqui com você. Eu quero conversar com você a ideia bíblica. E na Bíblia fala o quê? Fala dos pássaros, por exemplo, que não trabalham, que não tecem, né? Eu deixei até aqui aberto, não, esse eu não abri. Mas que tá lá falando em Mateus 6. Eu acho que é Mateus 6, né? Porque o 33 diz... buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas fala ali, boa noite, irmã. Fala ali, né, quando Jesus está falando, ele fala em algum momento sobre os pássaros que não têm celeiros, mas não tem falta de nada. Então, é essa ideia que eu quero trabalhar com você, de prosperidade não como eu tenho sobejando, eu tenho além do que eu preciso. Não nesse sentido. Prosperidade no sentido de não me falta nada e o que eu tenho, eu abençoo o próximo e abençoo o reino de Deus, tá? A Brenda tá falando aqui. Acontece que muitas vezes a gente troca a prosperidade familiar ou na área da saúde por dinheiro. Sim, né? Por entender prosperidade apenas por esse aspecto. Então, eu quero prosperar, né? Todos nós queremos prosperar, inclusive financeiramente. Se você não quer,
talvez tenha algo de errado com você, né? Porque é sadio, nós queremos crescer, nós queremos ser prósperos. Porque o contrário de ser próspero é ser necessitado, né? Financeiramente. Se eu não sou próspera financeiramente, eu sou necessitada. Porque, como eu disse, o próspero não é aquela pessoa que tem demais. O próspero é aquela pessoa que vive bem com o que tem, que sabe usar o que tem e que, com os seus recursos, serve bem a sua família, ajuda o necessitado e abençoa o reino de Deus. Porque para mim esse é o padrão de prosperidade bíblico que eu aprendi com o Escola de Riquezas, né? O Alan e a Julie do Escola de Riquezas que me ensinaram isso. Riqueza no reino de Deus é suprir bem minha família, abençoar o reino de Deus e socorrer o necessitado. E isso é brilhante, né? Por quê? É brilhante em que sentido? É um ensino simples que me dá um direcionamento de como eu uso o meu dinheiro, de para que serve o meu dinheiro, né? Não é para eu trocar de carro todo ano. Ai, Renata, mas eu preciso trocar de carro todo ano. Ninguém precisa trocar de carro todo ano. A gente pode querer, desejar, ansiar por isso, mas não é algo que você precise. Talvez o contexto da sua vida, por algo específico, né, que eu não conheço, você até precise. Mas assim, eu não quero aqui colocar padrão. Padrão não é meu, né? Eu não tenho nem o direito de dizer que você não pode trocar de carro todo ano. Não é essa a minha intenção, eu não tenho esse direito. Tô aqui já me corrigindo, né? Porque eu não quero aqui colocar a régua do que é decente e do que não é decente para você, né? Eu só posso colocar essa régua para mim, para minha família, no que diz respeito à minha realidade, tá? E você vai colocar a régua para sua realidade, mas partindo da ideia de quê? De que prosperidade não é ter muito. Prosperidade é eu viver bem com o que eu tenho. Existem pessoas ricas que não são prósperas, que são endividadas, e pessoas que vivem com um salário mínimo que são prósperas e saudáveis nas suas finanças. Então não é sobre ter quanto eu tenho, é sobre o porquê eu tenho e como eu uso o que eu tenho. Lembrando que o padrão do reino é a modéstia, tá bom? Mas aqui é só para entender o sentido de prosperidade que eu quero falar, tá? O sentido de que não é sobre ter muito, não é sobre esbanjar, não é sobre ter prazeres, não é sobre financiar os meus desejos de loucura, sabe? Consumista desse mundo caído que tá no capitalismo, né? Nessa lógica capitalista de consumir. Não é esse o padrão do reino, tá? Renata, e os sonhos que passam pelo financeiro, eles estão dentro da prosperidade? Sim, né? Eu tenho sonhos que eu vou precisar de dinheiro para realizar. Agora, o que eu devo, a régua para mim, né, como eu tô falando, qual é a régua? É o propósito. O propósito de Deus para minha vida é o propósito daquilo. Por exemplo, esse ano a gente viajou aqui em família, foi passear no Beto Carreiro, né? Para mim, na minha realidade, no que Deus pede de mim, da minha vida, da minha família, isso cabe, sabe? Agora, por exemplo, não cabe para mim, para minha família, no que Deus pede para mim e todo mês pro Beto Carreiro. Não cabe. Então, para mim, isso já é esbanjar. Entende? Então, você tem que ter esse filtro, e esse filtro nós vamos tendo com uma vida entregue ao Senhor, entendendo que eu não vivo para mim. Porque o dinheiro que eu vou todo mês para o Beto Carreiro, eu poderia estar socorrendo a famílias da minha própria igreja que estão passando necessidade, né? Não que eu deva no sentido assim, eu não posso gastar, se o irmão está precisando, eu tenho que dar. Eu não acredito assim também, sabe? Eu acho que tudo é um filtro pessoal da sua realidade, daquele contexto que você vive. Por quê? Tem situações que a gente se coloca, que surgem na nossa vida, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que olham pra gente como um caixa, né? E acham que sempre vão poder nos usar como um socorro. E aí a gente deixa de ser um socorro para o necessitado
e passa a ser um banco de ajuda, o que eu também não entendo como sendo proposta do reino de Deus. Porque Deus quer que cada um seja emancipado, né? Então, a ideia é, você tá passando, qualquer família, minha família pode passar por necessidade de precisar, por exemplo, de cesta básica, de precisar de socorro. Mas o socorro, ele é feito para ser emergencial. Se todo mês, por um ano, se aquilo se torna recorrente, aquilo deixou de ser socorro e eu parei de viver de acordo com o propósito de Deus. Se eu passo a viver dependendo do socorro, sabe? E é o que eu quero caminhar aqui no sentido de prosperar é um dever, tá? Biblicamente. Então, entendendo que prosperidade, eu não tô falando sobre consumismo, tá? Eu tô falando sobre viver o padrão de Deus para nossa vida. Por que prosperar não é um direito? Precisamos saber onde plantar. É exatamente isso. É olhar para o nosso dinheiro como semente. E por que como semente? Porque nós não somos donos. Nós somos mordomos desse dinheiro. E de todos os recursos que Deus nos dá. Porque, por exemplo, na comunidade a gente fala, e vai falar muito nesse próximo ciclo, sobre tempo, dinheiro e energia. São 3 sementes que Deus nos dá. A gente pode entender assim, como 3 sementes, né? E a minha responsabilidade, colocar essa semente no local correto. Plantar essa semente no local correto. Como eu estou usando o meu tempo, né? Como eu estou usando o meu dinheiro e como eu estou gerindo a minha energia. Em que eu estou depositando a minha energia. É tanto minha responsabilidade quanto com relação ao dinheiro. Então, por quê? Tudo isso são recursos que Deus nos dá, que Deus nos abençoa. Deus nos abençoou com tempo, com dinheiro e com energia. Onde eu estou colocando isso? Como eu estou gerenciando isso? Né? Uma das tutoras da comunidade nesse próximo ciclo vai ser a Ediana. E a Ediana tem um projeto que se chama Administradores do Reino. E ela ensina, né? A Ediana, ela foi mentorada minha e vai ser uma tutora nesse próximo ciclo da comunidade. Então, o que ela ensina? Ela é contadora e ela ensina a gente a gerenciar a nossa vida como um dono de uma empresa. Por quê? Porque nós precisamos gerenciar aquela empresa sabendo que aquele recurso não é meu. E que um dia eu vou prestar contas desse recurso. Prestar contas ao meu Pai Celestial. E quando eu chegar para prestar contas do meu tempo, do meu dinheiro e da energia que Deus me deu, ou seja, da minha saúde, que relatório eu vou apresentar a Deus? Porque são recursos que Ele nos confiou. Ele nos abençoou com isso, né? Então, entrando aqui no tema propriamente dito da live. Deixa eu botar aqui o tempo para eu não me perder. Renovando esse entendimento, assim, alinhando de que ponto de vista, qual a minha perspectiva para a prosperidade. Agora a gente entra em por que prosperar não é um direito, é um dever, né? E eu queria começar diferenciando direito de dever. Direito é aquilo que alguém me deve, né? Então, eu tenho direito a, alguém tem que prover aquilo para mim. Dever é o oposto. Se é um dever meu, sou eu que tenho que fazer. Eu devo aquilo a alguém. Eu sou professora de sociologia, né? E quando eu estou ensinando direitos e deveres, dando aula sobre cidadania, eu explico que o cidadão, ele tem direitos e deveres naquela cidadania que ele está inserido. Então, o cidadão brasileiro, ele tem direitos e deveres para com os seus concidadãos e para com o Estado. Entendendo isso, por exemplo, direitos do cidadão brasileiro é direito a um documento, direito a salário mínimo, é um direito no Brasil, direito direito trabalhista, pensando em direito trabalhista, direito de férias remuneradas, né? Direito, alguém vai prover isso para mim, porque é um direito meu. Agora, um dever meu é, por exemplo, votar é um dever, pagar impostos é um dever, respeitar as leis de trânsito é um dever. Então, respeitar as leis de trânsito, por exemplo, não é ninguém que tem que fazer por mim, sou eu que tenho que fazer
para outro. Que outro? Para os meus concidadãos. Eu respeito a partir do momento que eu cumpro o meu dever de respeitar as leis de trânsito, isso gera consequências para os meus concidadãos, os outros brasileiros que convivem comigo, tá? Exato. Obrigada, Brenda, tá fazendo um resuminho aí. Então, quando eu penso em prosperidade, como que a gente pensa normalmente? Como um direito ou como um dever? Né? Responde aí pra mim, né? E eu bebo aqui. Quando a gente fala assim, prosperar, a gente fala normalmente como um direito ou como um dever? Geralmente como um direito, né? É como se a prosperidade fosse algo que alguém vai prover para mim. Alguém vai trazer para mim. É algo que eu vou receber. A gente não entende prosperidade como algo que eu devo. Pelo contrário, ainda a gente... porque a bênção do Senhor me persegue, né? E sim, mas eu vou explicar aqui o que é bênção. E sim, ela me persegue. Ela está sobre mim. Mas você vai renovar o seu entendimento sobre isso. Então, a bênção do Senhor e esse conceito de prosperidade, a gente fala mais como direito. Sim, por isso que o tema dessa live provoca curiosidade. Por isso que eu botei esse tema, né? E uma vez eu fiz um post e um monte de gente falando sobre isso, um monte de gente questionou. Então, por quê? A gente está acostumado a pensar como direito. A bênção e esse conceito de prosperidade como direito está diretamente relacionado a como nós entendemos bênção. Nós entendemos bênção como o quê? Como algo que eu vou receber, né? Porque as bênçãos do Senhor virão sobre mim. Então é como se eu tivesse com um potinho e Deus vai colocar um monte de coisa aqui e eu vou comer. É um direito meu ser abençoado, né? E existe uma diferença entre bênçãos, né? E a bênção do Senhor. E aí, quando a gente fala assim, receber bênçãos, é nessa ideia mesmo de presente. Então, Deus traz bênçãos sobre nós, né? E que bênçãos são essas? Por exemplo, o que a gente já falou aqui. Tempo, dinheiro e energia são bênçãos que Deus nos deu. Saúde, filhos, casa para morar, bênçãos que Deus nos traz. Mas existe a bênção do Senhor sobre nós. A bênção, né? E ambos, tanto bênção e bênçãos também, mas eu quero falar mais da bênção, tá? Tá ficando claro, gente, que hoje tá bem aula aqui, tá? Tá bem didático, né? Bem aula. Então, se surgir alguma dúvida, vai colocando aqui nos comentários que eu tô vendo. Então, quando eu falo bênção e prosperidade, geralmente eu entendo como direito. Deus vai me dar, né? Então, eu vivo esperando a bênção, a prosperidade, a promessa. Promessa também tem essa ideia de algo que vai se cumprir, porque Deus me prometeu e um dia isso vai se cumprir. Deus vai trazer, mas não como um dever, como um direito. E por quê? E aí tem lá em Deuteronômio, né, 28, as bênçãos do Senhor alcançam, né, e tá até aberto aqui que eu deixei, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que bênçãos? Bendito serás na cidade e no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto... Entende? Você conhece essa passagem, todo crente conhece, né? Deuteronômio 28. As bênçãos. E olha só, bendito serás. Bendito serás. E esse bendito, por exemplo, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Bendito. Não é no sentido que a gente usa normalmente no português, né? De bendito é alguém que fala bem sobre. Esse bendito tá bem com a ideia de próspero. Por exemplo, próspero será o fruto do teu ventre, próspero o fruto da tua terra, próspero o fruto dos teus animais. Faz sentido, né? Então, bênção está totalmente relacionada a essa ideia de prosperidade. No Salmo 1:3, que eu já citei aqui também, que
diz assim, Salmo, cadê o Salmo? Ah, não abri o Salmo. Deixa eu abrir aqui rapidinho, o Salmo eu esqueci de abrir. Salmo 1, que fala sobre o caminho do justo, né? Então, o caminho do justo, no 3 diz assim, será, pois, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará, né? Prosperará. É isso mesmo, é essa ideia mesmo, Dani. A prosperidade como direito me coloco como passivo e como dever me coloca em ativo. É exatamente essa ideia. Então, tudo que faz prosperará. A gente fica com a ideia de que eu vou receber essa prosperidade. Mas eu quero analisar essa ideia de dever lá na bênção de Abraão, em Gênesis 12. Em Gênesis 12, né, também famoso assim para os crentes, né, diz, olha, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui é a bênção abraâmica, né? A bênção é dessa bênção que nós temos acesso a Jesus hoje, né? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, é por causa dessa bênção que nós estamos aqui hoje. Aqui, Deus está abençoando Abraão. Deus está derramando a bênção dele sobre Abraão. E essa bênção diz o quê? Que ele prosperará, né? Só que essa prosperidade, ela tem um propósito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o entendimento que eu quero renovar em você, né? Renovar o seu entendimento sobre bênção. A bênção de Deus sobre você é uma missão, não é um direito. Por isso que eu disse que é um dever. Não é um direito. Ela é uma missão. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra e tu serás uma bênção, é porque você vai ser uma bênção. Por quê? Porque todas as famílias da terra têm que ser abençoadas. Então você precisa ser uma bênção. Não é um direito, porque não é sobre Abraão. É sobre Deus, é sempre sobre ele. É tudo sobre ele. Quando Deus abençoa Abraão, não é sobre Abraão. Não é porque Deus quer fazer Abraão próspero. Não é porque Deus achou os belos olhos de Abraão e pensou assim, esse merece. Esse merece comer o melhor dessa terra. Não é sobre Abraão. É sobre o plano de Deus para toda a criação. E nesse plano para toda a criação, Deus quer que todas as famílias da terra sejam benditas. Então, por isso, ele abençoa Abraão. Logo, a bênção não é um direito, é uma missão, é um dever. Abraão deveria prosperar. Abraão tem a missão de ser próspero, porque se ele não for próspero, as famílias da terra não serão. E tem uma versão, inclusive, que se eu não me engano é NVI, que diz, nesse aqui, tu serás uma bênção, diz assim, sê tu uma bênção, uma ordem. Sê tu uma bênção, uma ordem. Então, fala pra mim, se não muda o nosso entendimento de... ao invés de eu olhar para a prosperidade como um direito que eu tenho de ser próspera, porque afinal de contas Deus me prometeu, afinal de contas eu dou o dízimo, parece que é sobre mim, parece que é sobre você, parece que é sobre sua família. Aqui não era nem sobre a família de Abraão. Era porque Deus tinha um plano e Deus queria deixar tão claro que ele é o soberano, que para fazer bendita todas as famílias da terra, ele escolheu um casal estéril. Deus queria deixar isso bem claro.
Então, quando Deus abençoa Abraão, não é sobre ele. Não é sobre Abraão, não é sobre Isaac, não é sobre Jacó. É sobre eu e você, não é também sobre eu e você. É porque ele queria alcançar eu e você, porque o nome dele é glorificado com isso, porque é tudo sobre ele. Tá bom? É tudo sobre ele. Então, na bênção de Abraão, para mim, é um dos lugares onde isso fica mais claro, de que bênção é uma missão. Mas tem um versículo também, que é Gênesis 1, que bom, tá ficando claro. Através de você as famílias serão prósperas, ser tu próspera, exatamente, exatamente. E quando a gente vem pra gente aqui, né, humildes cidadãos brasileiros, a sua prosperidade também não é sobre você. Não é sobre você. Não é que você precisa ser próspero porque Deus tem que ver, não é porque as pessoas têm que ver que quem entra para a igreja prospera. Não é sobre isso. Porque senão parece que é sobre as pessoas. E não é sobre as pessoas. É sempre sobre ele. Ele escolheu me prosperar. E isso por quê? Porque eu não pesquisei. Peraí, deixa eu ver aqui. A palavra diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Achei a música do Davi Sassi. Eu quero o versículo. Gálatas 5:22. Não, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não é que você vai ser abençoado. Quando você é transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado, a bênção do Senhor repousa sobre você. Repousa. Lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente já caminhou aqui para entender que esse bendita tem o mesmo significado, o mesmo sentido de próspero. Então, em ti serão prósperas, benditas no sentido de abençoadas, todas as famílias da terra. Então, nós já somos abençoados. Agora, você é abençoada. E o que você está fazendo com a bênção que repousa sobre você? E o que é bênção? Vamos ver lá em Gênesis 1:22. Parece que eu tô pregando mesmo, né? Você abre sua Bíblia, minha irmã. Tô brincando, não precisa abrir não. Diz assim, Deus está criando todas as coisas, Gênesis 1, né? Começo de tudo, Deus está criando todas as coisas. E no verso 21, ele cria as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas, está criando todos os animais aquáticos, no 21. E no 22 ele diz assim, e Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mares, e as aves se multipliquem na terra. Então, olha só, Deus os abençoou. Como? Frutificai e multiplicai-vos. Mas isso é uma bênção ou é uma ordem? Né? É uma bênção no imperativo. O mesmo sentido da bênção de Abraão. A bênção que Deus dá sobre Abraão é no imperativo. Se tu uma bênção. Onde você for, você vai prosperar. É uma ordem. É uma ordem. Por quê? Porque eu tenho interesse nisso. E quando Deus fala aqui para os animais, fica claro. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Vai lá, faz, cumpre o teu propósito. Isso é a bênção. A bênção é uma autorização, uma liberação para que você viva o que Deus quer que você viva. Então, quando Deus fala assim, abençoou Abraão, quando Deus abençoou Abraão, Deus autorizou Abraão, liberou Abraão, enviou Abraão a viver aquilo que ele queria que ele vivesse. Ser próspero para que todas as nações da terra fossem benditas. Então, quando Deus abençoou os animais, Deus autorizou os animais a frutificar.
a cumprir o propósito que Deus tinha na vida deles. Frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas do mar. Eles encheram e continuam enchendo. Agora, não, quando Deus abençoou os animais não ficaram lá. Amém, essa bênção vai chegar, eu creio. Não. Eles foram lá e fizeram aquilo que eles tinham que fazer. Porque a bênção já estava sobre eles. Agora, olha que responsabilidade isso traz sobre nós. Por que esse entendimento, e eu separei várias bênçãos aqui, né? Quando Deus abençoa, quando Isaac abençoa Jacó, quando Jacó abençoa Efraim e Manassés, você vai pesquisar lá as bênçãos que Deus, que os patriarcas, porque, né, tinha essa, quando Isaac abençoa Jacó e quando Isaac abençoa Esaú, é uma autorização para cumprir o propósito. Por exemplo, quando Deus abençoa Jacó e Esaú, não sei se você conhece, quando Isaac, né? Isaac era pai de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito e tinha direito à maior bênção, tá? Só que ele já tinha vendido a sua bênção para Jacó. Então, Jacó, quando Isaac tá para morrer e chama Esaú para abençoar, Jacó se fantasia de Esaú e vai lá e recebe a bênção principal. Então, o que Isaac libera sobre a vida de Jacó? A bênção de primogênito, ou seja, você vai ser grande, vai ser forte, vai ser maior do que os seus irmãos. Libera para que ele viva o propósito de primogênito, ser grande. Quando Esaú vai, o que Isaac libera sobre Esaú? Você vai ser menor do que seu irmão. É a bênção de Isaac sobre Esaú. Você vai ser menor do que seu irmão. Ele vai governar sobre você. Os seus descendentes vão servir a ele. Olha a bênção. Cumprir o propósito dele. Essa autorização tem também a função capacitadora. É exatamente isso. A bênção, no meu entendimento, não apenas meu, né? Eu já estudei isso, outras pessoas falam também, tá? E você pode ver isso na Bíblia. Pode confrontar esse entendimento com a Bíblia. A bênção é uma capacitação para cumprir aquilo que lhe foi ordenado. E aí, se Deus diz que o justo, tudo que o justo fizer, prosperará, tudo que eu fizer prosperará. Eu estou autorizada a prosperar, eu estou capacitada para prosperar. Mas por que a gente não vive essa prosperidade? Muitas vezes. Por que a gente não vive? Porque a gente não crê. Porque a gente não crê. Ou porque a gente crê errado, né? E a gente está esperando isso vir sobre mim. Então, surge uma oportunidade para mim e eu fico com aquela pequenez, com aquela humildade que é orgulho, falsa humildade, que no fundo é orgulho, de não, eu sou tão pequenininha, eu não quero ser rica, essa coisa de prosperidade, não é para mim não, eu quero só o suficiente para eu viver bem com a minha família. Então, como que eu vou viver? Porque eu não tô, sabe? Eu não tô vivendo como quem está autorizada, como quem foi capacitada para prosperar. E lembrando que eu já expliquei, já alinhei aqui o que é prosperidade, né? Não é eu trocar de carro de todo ano, não é consumo, é êxito, é cumprir o propósito, tá? E assim, mas Renata, e se o propósito de Deus para mim for eu ser pobre, sabe? For eu passar necessidade. Eu acredito que nós colhemos aquilo que plantamos. E na Bíblia, eu não vejo base para essa afirmação que o propósito de Deus para mim é ser pobre. Ou é passar necessidade. Nossa, uma mosca aqui, gente. Ou é passar necessidade. Por quê? Porque na Bíblia, eu sempre vejo a Bíblia dizendo assim,
abençoe o pobre, socorro o necessitado, oferte, reparta. Então, eu não sou, a Bíblia não fala comigo como aquela que vai precisar. A Bíblia fala comigo como aquela que vai socorrer. Então, por isso que prosperar é um dever. Porque Deus já me deu a missão de socorrer o necessitado. Então, eu tenho que socorrer o necessitado, é um mandamento. Para socorrer o necessitado, eu tenho que prosperar. Como é que eu vou socorrer o necessitado se está faltando para o meu filho? Não faz sentido. Entende? Mas quando você entende que não é sobre você, é sobre os propósitos que Deus quer cumprir em você e através de você, você se sente mais liberada para prosperar, você se sente mais livre. Porque se você é parecida comigo, né, e muitas que me seguem se identificam comigo, a maioria, né? Porque senão não me seguiria, eu acho. Mas o que às vezes a gente fica com medo de prosperar? A gente fica com medo da queda. A gente fica com medo de se desviar, de a riqueza, a prosperidade, o sucesso, a fama subir ao nosso coração e acabar nos desviando do caminho do Senhor. Então, por causa desse medo, a gente às vezes faz menos do que deveria. Mas, quando eu, Renata, entendi que não é sobre mim, não é sobre eu ter muito, não é sobre eu poder ter conforto. Quando eu entendi que não é sobre mim, é sobre os planos dele, que na minha família, no necessitado e no reino. Quando eu entendi isso, sabe, esse medo saiu. Eu fiquei mais livre para querer prosperar. Porque eu tinha essa mentalidade de, não, né, ficar falando de prosperidade não parece coisa de Deus. É super coisa de Deus. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Muito. E nunca da perspectiva de você receber algo porque está necessitado. É sempre da perspectiva de que você vai socorrer aquele que está necessitado. Eu quero ser essa pessoa que a Bíblia fala. Eu quero. Sabe? Eu quero. John Wesley é uma referência assim para falar de prosperidade cristã, né? Ele tem vários estudos, o testemunho dele é muito impactante. E ele fala assim, que o padrão cristão para lidar com dinheiro é trabalhe muito, doe muito, trabalhe muito, doe muito e poupe muito. É isso não. Eu acho que é trabalhe muito, gaste pouco e doe muito, alguma coisa assim. Mas o que eu lembro, que eu queria reforçar aqui é o doe muito, sabe? Doe muito. Então, quando eu entendo isso, isso me desata para prosperar, né? O entendimento entra por uma porta e o medo sai pela outra, exatamente. E a palavra diz, né? Meu povo peca por falta de entendimento. E a palavra também diz, renovar o entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que acha que é glamour gospel passar deserto, passar necessidade. Parece assim que quanto mais necessidade você passa, mais crente você é. Isso é muito antibíblico, não faz sentido nenhum. De onde a gente tirou isso? Mas você já viu coisa assim? Minha irmã, tô passando por um deserto. Tá difícil. Mas Deus vai prover, Deus vai dar graça. Me dá o respaldo bíblico disso? Não tem. Não tem. Como se eu passar por deserto, passar por privação, fosse sinal de servo de Deus. Sinal de servo de Deus é permanecer firme mesmo quando passar por provação. Mesmo quando passar por privação. Porque o meu coração não pode estar no conforto, no dinheiro, na prosperidade. Como Paulo fala, aprendi a estar contente em todas as situações.
Mas nós não aprendemos a estar contente em todas as situações quando nós nos acostumamos a passar necessidade. Porque eu não aprendo a passar... Meu marido trouxe aqui a referência. Ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder, doe tudo que puder. Obrigada, mano. Que eu errei de John Wesley, né? É poupe, né? Então trabalhe muito, doe muito e poupe muito, né? Desculpa para não agir diferente, exatamente, né? Exatamente. Então é mais fácil, é mais confortável eu adotar esse glamour gospel do tô passando por um deserto, irmã, do que assumir, olhar para minha realidade e falar, gente, o que eu tô fazendo com a bênção de Deus que repousa sobre a minha vida? O que eu tô fazendo com o mandamento de prosperar? Porque a gente adora falar um monte de coisa, mas assim, ser tu uma bênção. Eu tô sendo uma bênção? Então, tô desalinho com a palavra? E tudo quanto faz prosperará. E aí, o que a gente também tem um entendimento equivocado? A gente acha e a gente age como se aquilo que Deus promete fosse uma varinha mágica, como se Deus tivesse varinha mágica. Então, Deus diz assim, pois a vereda do justo, né, igual diz em... Como é que é? Salmo 1. Que a vereda do justo, o prazer do Senhor está na lei, o justo, né? Como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Parece que Deus tem uma varinha mágica e pum, tudo que fizer prosperará. Não! É sua responsabilidade. Ele já derramou a missão sobre você. Você vai lá e trabalha para isso. Por exemplo, Isaac, né? A bênção do Senhor estava sobre Isaac, porque passou de Abraão para Isaac para Jacó. A bênção, a mesma bênção que foi sobre Abraão é repetida para Isaac. Te farei próspero, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Então a bênção estava sobre Isaac. Isaac foi lá, abriu o poço, vinham os inimigos e entulhavam o poço de Isaac. Isaac ia, abria outro, entulhava. E aí, qual é a bênção que está sobre isso? Ele abria poço, ele achava água sempre que ele cavava. Mas vinha o inimigo e entulhava. O que ele fazia? Senhor, a tua palavra diz, amaldiçoarei que te amaldiçoarem. Não, ele ia lá e abria outro. A colheita de Isaac tinha a 26/1, teve uma colheita, não. No Gênesis 26, fala dele colher a 30 e a 100/1, se eu não me engano. Mas ele colhia mais do que era o normal, né? Mas ele plantava. E não é aquela coisa assim, eu não consigo imaginar Isaac indo e jogando a semente assim, Deus disse que vai prosperar? Não. Ele provavelmente arava o solo, escolhia a semente, vigiava as aves que roubam a semente. Ele trabalhava, tinha esforço ali. E aí vinha o resultado sobrenatural. Por causa da bênção que repousava. Mas tinha esforço. O que nós fazemos? Nós lidamos com os recursos que Deus nos confiou como se fosse qualquer coisa. Como o displicente semeador que saiu a semear e a semente foi caindo. Né? A gente vai andando assim. Então Deus me deu tempo. Como eu estou usando esse tempo? Como você tem usado o seu tempo? Renata, minhas finanças estão super apertadas. Como você tem usado o seu tempo para melhorar suas finanças? Por exemplo. Não, eu fico deprimida, eu fico assistindo Netflix. Sai dessa, em nome de Jesus. Entende? Não é assim. Nós precisamos usar os recursos que Deus nos deu para a glória dele. Para a glória dele. A irmã está falando, alguns usam como desculpa, mas também existem cadeias espirituais. E alguns casos são frutos da falta de conhecimento. Mesmo em casos de cadeias espirituais, Deus nunca exime a minha responsabilidade. Se existe uma maldição sobre mim, uma cadeia espiritual, é minha responsabilidade ser liberta. Deus
deixa esse conhecimento disponível para que eu seja liberta, né? E nessa questão espiritual, eu vejo muita gente cativa nisso. Por exemplo, boa noite, Márcia. Por exemplo, é porque meu pai roubou, um exemplo. Meu pai roubou e agora eu não consigo prosperar. A Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia diz que enfim, a Bíblia não dá respaldo para isso. Não vou citar o versículo aqui que eu vou citar errado. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia me ensina que em Cristo eu sou livre. E eu não acho que essa libertação é automática. Eu vou precisar passar por um processo. Muitas vezes eu vou precisar passar por um processo. Mas ela está liberada para mim. Ela está liberada para mim. Então, quando eu entendo que prosperar é uma missão, é um dever, Deus espera que você prospere. Porque Ele tem expectativas na sua prosperidade. E não são expectativas que dizem respeito à sua viagem à Disney todo ano, né? Talvez no seu caso específico possa ser. Deixa eu deixar essa ressalva aqui. Mas são expectativas que dizem respeito ao reino dele. Ao reino dele, a socorrer o necessitado, a ser um ponto de apoio, a ser uma pessoa que, em última instância, que não onera os outros. Porque só isso já é uma bênção, sabe? Você se sustentar sua família, isso já gera prosperidade, já é prosperidade. Já é prosperidade, por quê? Porque você vai estar contribuindo para a nação, e não vai estar onerando os cofres da nação. E às vezes onerando sua família, onerando a igreja. Só isso já é bênção. Então, prosperar é um dever, não um direito. Você não tem direito a prosperar. Você tem o dever de prosperar. Porque existe expectativa sobre você. E como você vai prosperar? Usando os recursos que Deus te deu. E aqui eu tenho falado de 3, mas na comunidade eu vou incluir até um 4, que são os seus talentos. Como você... É bênção. A bênção está sobre você. Deus te deu a bênção de tempo, de dinheiro, de saúde, de talento. E como você tem gerenciado tudo isso? Tem enterrado? Tem andado pelo campo despejando semente por aqui e por ali? Como você tem gasto seu dinheiro? Na comunidade, nesse próximo ciclo, é focado em organizar. Organizar tempo, dinheiro e energia para você poder viver o seu propósito de verdade. E não é para você poder viver no sentido de agora eu consigo. Não, é porque só com dinheiro, tempo e energia organizados é que você vive o seu propósito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Renata, mas eu vivo o meu propósito, eu evangelizo, mas a minha vida financeira tá uma bagunça. Você não está vivendo o seu propósito. Não está. Você está evangelizando, mas você não está sendo um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Porque a palavra diz que você deve socorrer o necessitado, por exemplo. Como você tem socorrido o necessitado se você tem sido a necessitada? Não dá. Entende? Não dá. Eu sei, irmã, que essa palavra às vezes parece dura, mas é para ser dura mesmo. É para ser dura mesmo, porque se você chega aqui, me ouve falando isso e se sente ofendida, aqui talvez não seja o seu lugar. Porque a missão que Deus me deu, e eu tenho entendido isso, é gerar maturidade no povo de Deus. Parte da minha missão é amadurecer você. E é o processo que Deus está fazendo em mim. Estamos cansados. Não é que estamos cansados. Já chegou o tempo de sermos crianças bebendo leitinho. Está na hora de agirmos como mulheres e homens maduros que agem em nome do Rei. Amém? Posso ouvir um glória? Posso ver um foguinho aí? E aí eu quero já deixar o... Deixa eu ver se eu esqueci aqui. Os talentos apontam para a missão, foi o que eu botei aqui, né? Ser abençoado é uma missão. Por exemplo, Deus te deu bênçãos em forma de talento. Deus me deu uma bênção, ensinar. Para mim é uma bênção, eu amo fazer. Mas isso é sobre mim? Pensa, isso é sobre mim? Não! Isso é uma missão.
Concorda? É uma missão. Se Deus te deu o dom, eu vi aqui a Denise, que trabalha com estilo, né? Se Deus te deu o dom, e o pastor Beto aqui, Roberto Atanásio, que vende seguros. Se Deus te deu o dom da venda, se Deus te deu o dom da beleza, de enxergar a beleza, de arrumar uma mulher, de ensinar uma mulher a se vestir. Se Deus te deu o dom de trabalhar com projetos sociais, como a Dani aqui, que é da minha mentoria, tá aqui. Se Deus te deu esse dom, é sobre você? Não é sobre você. Isso é uma missão, isso aponta para uma missão. Isso não é bênção? É uma bênção. Esse dom não é uma bênção? É uma bênção. Esse dom é um dever ou é um direito? É um dever. É um dever. Se Deus me dá o dom de ensino, isso é uma bênção no sentido de um direito ou de um dever? Um dever. Se Deus te dá algo, é para você fazer algo com isso. Porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. E aí, amanhã, nós vamos abrir inscrições para o próximo ciclo da comunidade Zatá, onde a gente vai ensinar isso, né? Vamos trabalhar, a gente vai ensinar, não, a gente vai aprender, vai ser moído nisso. Tempo, dinheiro e energia. Eu chamei 3 irmãs para me ajudar nisso, né? Vai ser eu mais 3 irmãs ali diretamente. Vai ter uma 4ª também, né? Vai ser recheado, assim, nós juntas aprendendo, sendo moídos para amadurecer nessa missão que Deus nos deu. Porque precisamos nos posicionar, igual minha irmã falou aqui mais cedo. Precisamos nos posicionar. E muitas vezes o posicionamento que a gente precisa é tomar um choque de realidade, sabe? Um choque de realidade. É enxergar, parar. Eu fiz há pouco tempo um propósito de 40 dias, né, lendo o Êxodo. E uma coisa que Deus me mostrou foi: Renata, você tem sido uma péssima gestora. E isso me deu vergonha quando eu enxerguei. A gente precisa passar por essa fase da vergonha, sabe? De enxergar aquilo que eu não estou fazendo. Enxergar os talentos que eu estou enterrando. Enxergar que eu não estou prosperando como eu posso prosperar. É necessário passar por essa fase da vergonha para que a gente se posicione, faça os ajustes necessários e se posicione. O que não dá é para você ficar se enganando, olhando para sua realidade, fingindo que não é com você, que não é sua responsabilidade ajustar isso. Tá? E aí eu quero aproveitar aqui e te explicar como é que vai funcionar amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai colocar o link lá no grupo do WhatsApp de abertura de vagas desse próximo ciclo da comunidade. E tem alguns bônus bem legais. Tem o quê? O bônus do curso do Boleto ao Propósito, que é um curso onde eu ensino um passo a passo para você sair de uma vida profissional que é focada em pagar boleto para uma vida profissional focada em propósito, tá? E esse é um bônus que já faz parte da comunidade, né? Sempre que eu abro inscrições para a comunidade, esse bônus faz parte. E a comunidade, ela custa R$397 com esse bônus. Mas amanhã nós vamos abrir inscrição com uma condição especial e você vai pagar apenas R$197 para participar desse próximo ciclo da comunidade. Vai levar o curso do Boleto ao Propósito como bônus e vai também ter uma imersão ao vivo. Que nessa imersão, o que vai acontecer? Nós vamos ali, ao vivo, né, construir esse planejamento. Então você vai sair da imersão com um planejamento pronto de mudança da sua vida profissional. Seja a mudança que você quer. Ah, Renata, eu só quero ganhar mais. Ah, Renata, eu quero mudar de profissão, quero mudar de carreira, não gosto do meu trabalho. Ah, Renata, eu quero apenas incluir mais propósito no meu trabalho. Seja qual for a mudança que você busca na sua vida profissional, nessa imersão a gente vai construir e você vai sair com esse planejamento pronto. E também tem um bônus para as 5 primeiras inscritas de mentoria em grupo. Então a gente vai ter uma mentoria, você vai poder pedir orientação, tirar sua dúvida ali diretamente comigo de maneira personalizada, né? Então para as 5 primeiras a gente vai ter um encontro de mentoria em grupo para você receber orientação na área que você deseja,
como bônus, né, para as 5 primeiras. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, se organiza para você conseguir ser uma das primeiras inscritas lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não tá no grupo, entra agora, tá lá no link da minha bio, tá? O link pro grupo. E amanhã vai abrir as inscrições. E a comunidade é um espaço de conhecimento, relacionamento, para você crescer nessa vida com propósito, sabe? Nessa vida profissional, que eu chamo uma vida profissional desatada, que é uma vida profissional que é uma ferramenta para o reino. Amém? Espero encontrar você lá na comunidade comigo. Me diz aí o que você vai levar dessa live, assim. Se você pudesse levar uma coisinha, o que você vai levar dessa live? Conta pra mim, que eu quero ouvir. Ouvir não vai dar, né, Renata? Eu vou ler. Ouvir não tem como. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Falei tudinho, tudinho. Que música chata, gente. Que bom, Marli. Que bom que chaves viraram. Fico feliz. Amém. Eu vou encerrar então, irmãs. Agradeço a companhia. E se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra lá, tá o link na minha bio, tá? E amanhã às 9 horas da manhã a gente abre inscrições para esse novo ciclo da comunidade. Beto, pastorzão, pastorzão. Precisa desse choque de realidade mesmo. Amém. Um beijo, irmãs. Boa noite. Obrigada pela companhia.